bem-vindos ao nosso Mevan Talk Music. Eu sou a Thay, esposa do Jack. Eu sou o Jack, esposo da Thay, nesse tempo que nasceu para conversarmos sobre louvor, adoração e tudo aquilo que Deus pode comunicar conosco através da música e sobre o que a gente consegue comunicar com Deus através da música e dos louvores. E o nosso primeiro convidado, gente, nada mais é do que aquele que quase foi líder de coral, mas não deu certo e ele se transformou em nosso pastor. Pastor Daniel Tavares, gente. Ai, que privilégio poder estar aqui, a gente abrir esse propósito, esse Talk Music, parar um tempo para a gente falar sobre louvor e realmente... Sabe uma coisa incrível de falar com vocês assim? Eu nunca fui da música, né? Embora a música, de alguma forma, eu acredito com todo mundo, a música de alguma forma alcança, ela toca, né? Ela chega para mudar alguma coisa. E impossível na vida cristã a gente também não falar de música, né? Porque de alguma forma os nossos cultos, os nossos encontros, as nossas reuniões, elas são baseadas, né, numa atmosfera de adoração, no louvor. Então eu estou muito feliz de estar aqui. Embora a minha percepção de música, minha capacidade musical, hoje vai ser revelada, vocês estão preparados para grandes histórias. Muita coisa a gente pode falar, tem muita coisa para a gente conversar, assim. E é muito legal, né? Porque esse podcast ele não vai ser especificamente para músicos, mas vai ser para todas as pessoas, porque a gente se move muitas das vezes com uma música, né? Uma experiência, um tato, alguma coisa que acontece na nossa vida, a gente traz a lembrança com alguma música, alguma coisa. E dentro desse assunto a gente abre falando qual a maior lembrança que o senhor tem com uma música. Então, falar de música, assim, deixa eu ponderar isso aqui, porque assim, eu acho que é essa hora que a gente traz a verdade da vida, né? Sabe que a música, pra mim, eu não venho de uma família evangélica. Então eu venho de uma cultura sertaneja. Por incrível que pareça ou possa parecer para alguém, eu venho de uma cultura sertaneja, assim, sertanejo mesmo. Meus pais, assim, muito ouvintes de música sertaneja. De festa de peão, sabe? Música sertanejo raiz, assim, né? E eu me lembro, assim, de muitas vezes, e eu me converti já jovem, né? Então eu me converti já com meus 20 anos de idade. E então eu venho dessa cultura. Então eu fui muito show de música sertaneja, ouvi muita gente, escutei muita gente. Meus pais sempre ouviram muita música sertaneja. Na casa de meus pais, a gente tinha essa cultura da música. Então, isso veio como uma coisa cultural sobre mim, né? Então, foi onde começou um despertar em mim sobre música. Quando eu me lembro de música na minha infância, vou contar para vocês uma coisa. Pouca gente sabe. Uma vez, menino, eu devia ter meus 7, 6 anos de idade, eu morava na bairro São José, divisa com a Santa Cruz ali. E para baixo ali, onde hoje é a Hidromar, aqui em Franca, ali tinha um supermercado que chamava Superbox. E eu me lembro que uma vez a Honda fez uma demonstração. E eles fizeram uma demonstração de moto, colocaram aqueles dutos de cimento e tal. E foi lá uma apresentação e fizeram um caminhão de som. E eu me lembro, 6, 7 anos, e eu desci da onde eu morava a pé sozinho, sem contar pra minha mãe onde eu tava. Tava brincando na rua com os amigos, saí sozinho. Falei, vamos lá ver o negócio da Honda. E chegamos lá, começou aquele negócio, no meio daquilo, não sei onde que veio a coragem em mim, no meio daquilo o apresentador disse assim, gente, quem quer ganhar uma luva da Honda? Aí todo mundo, eu. Ele falou, então quem quiser ganhar a luva, levanta a mão e vai ter que vir aqui cantar uma música. Eu, com 6 anos de idade, levantei a mão. E eu me lembro de menino, olha pra você ver, uma coisa que marcou na minha vida. Eu me lembro de menino subindo no caminhão, pegando o microfone, cantando Evidências, Chitãozinho Chororó. Então a primeira menção que eu tenho, assim, de música é essa expressão, sabe? Dizendo assim, poxa, ali, de alguma forma, aquilo marcou a minha vida, não pela experiência da música, da letra da música, mas pela aquela vivência
daquele momento, né? Do quanto a música podia tocar vidas. E o menino, realmente, de 6, 7 anos, que a mãe nem sabia onde estava, né? Porque fugiu de casa ali do bairro mesmo, mas para viver tudo isso. Foi a primeira menção que eu me lembro de música. E assim, ainda dentro desse assunto, né? Essa seria a primeira menção de música dentro do seu contexto vida, né? Sim. E aí, quando a gente traz um pouco mais, fecha um pouco mais esse nicho, qual a primeira menção de música dentro do contexto cristão, né? Do seu contexto atual hoje, assim. Qual que é a música que o senhor olha hoje e fala assim, nossa, essa música me lembra o meu início lá atrás, a minha conversão, tipo... Então, e aí foi assim, ó. No meio desse caminho todo, então eu cresço, vou ouvir muita coisa, aí eu vou passear para ouvir música. Então eu sou um jovem que, quanto jovem, eu escuto a música sertaneja, pouca coisa em inglês, pouquíssima coisa, embora tivesse uma turma da minha idade que gostava muito da música inglesa, assim, né, um americano, um rock. Eu era um pouco mais afastado disso. Comecei a escutar algumas músicas mais clássicas, alguma coisa de bossa nova. Olha para você ver como que não tinha nada, né? Sim. Era uma coisa bem, bem misturada. Depois vou escutar música clássica mesmo, né? Compro alguns DVDs, na minha época a gente comprava DVD. Então compro uma coleção de música clássica para ficar ouvindo música clássica e vou ficando nesse jogo até eu levar a Andréia, na época a gente namorava. Ela fazia um projeto social, participava de um projeto social de atendimento psicológico. Na época, ela era estudante de psicologia. E eu levava ela ao fundo de uma igreja evangélica. E eu me lembro que eu escutava alguma coisa cantando. E eu falei, gente, que coisa esquisita que esse povo canta. Eu achava literalmente estranho mesmo. Assim, era um fogo que descia, que queimava. E aquilo para mim não conversava, sabe? Não tem... Então, quando eu me converto, de verdade, assim, eu me lembro dessa percepção da conversão, o mundo sertanejo ainda era o meu mundo, ainda era a minha realidade. Então, as minhas primeiras referências de música sertaneja, música evangélica, cristã, elas são baseadas ainda muito na música sertaneja. Então, eu gostava de Barone, né? Não sei nem se vocês já ouviram falar, mas tinha uma música dele que era Barrabás, né? Que ele cantava isso, que era a música contando a história de Barrabás, né? Eu era um criminoso e ele era sem pecado. E na verdade, assim, aquela música, ela começou a falar comigo. Porque eu escutava aquela canção, era uma coisa tão incrível. Porque eu escutava aquela canção e ele cantando aquilo, dizendo que era a história contada a partir de Barrabás. Essa era a história da música. E ele contando que um dia ele estava na cela, numa cela fria, condenado, chegou o soldado dizendo, ó, pode ir embora, você vai se livrar da morte, alguém vai pagar o preço por você. E ele cantava isso nessa música, e eu me lembro que aquilo me emocionava, eu chorava, mas eu chorava horrores, sabe assim, de pensar que alguém, aí eu entendia aquela referência de Cristo, alguém que morreu no meu lugar. Então, para mim, isso conversava muito, isso para mim falava muito. E aí eu começo a mergulhar nesse universo de música, trazendo mais... Então, eu me lembro Chaga Sobrinho, então, era uma coisa bem, bem mais sertaneja mesmo, né? De um louvor mais sertanejo, assim, que começa a conversar mais comigo, porque era parte da minha cultura. Porque eu entendo que a música ela tem esse poder de acessar a minha cultura para transformar a minha vida. Entende? Porque nominalmente, a gente é a base da cultura, né? Daquilo que vive, daquilo que recebe, daquilo que é instruído. Mas a capacidade de Cristo é essa, é entrar na minha cultura e transformar a minha vida. E ali começou, então, uma transformação. E a música sempre foi pontuando assim na minha vida, né? Mas eu me lembro que a primeira música mesmo, que me fez chorar, assim, dizendo, oh, isso aqui mexe comigo, foi essa canção de Barrabás. Essa música, no começo da minha conversão, ela falou muito comigo. Escutei muito, 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 muito. E é muito legal, né? Assim, tipo, como... acho que todo mundo, ele sempre vai se virar mais para um lado por conta dessa questão cultural, né? Sim. A gente, tipo...
Eu não vim de assembleia, mas então a minha questão cultural com a música sempre foi uma música mais despojada, uma música mais alternativa, uma coisa mais assim, sabe? Mais aleatória. Agora, para quem já vem da assembleia, como o senhor, tipo assim, já vem com aquela percepção que eu acredito que a música, assim, na Assembleia, ela também traz essa cultura do sertanejo. Sim. Porque ela é mais aquela coisa do, sabe, aquele fogo, aquela coisa mais... As falas também, Sim, né, são- tipo, as falas, se a gente pegar, tipo, uma música sertaneja, a gente consegue transformar ela em, tipo, 2 minutos numa música, tipo, cristã pra se cantar numa Assembleia. E isso é muito bacana, né? Tipo, essa questão cultural. Tipo, desse lugar, da gente... Cada um ter o seu lugar cultural na música. E isso é muito bom. Eu falo assim. que, na verdade, assim, eu olhando para isso hoje, eu penso que uma das maneiras que Deus encontrou na multiforme graça de Deus, sabe? Essa é a sabedoria de Deus. Essa é a sabedoria de Deus. Quando Paulo diz assim que Deus revelou a sabedoria à igreja, a sabedoria da igreja não é apenas a ministração da palavra que tem, mas é o acesso que ela provoca. Sabe, através das canções. As canções, ela tem um poder de acessar, porque ela traz a cultura da pessoa. Então, aquilo ainda comunica alguma coisa com ela. Sim. Contando uma história, aquilo ainda fala muito mais, né? Então, eu me lembro que no começo foram essas canções que falavam comigo muito, né? Então, eram canções com letras. Para mim, assim, sempre foi uma como eu nunca tive a musicalidade, né? Nunca me desenvolvi na musicalidade, no instrumento, na sonoridade. Então a letra sempre foi algo que me chamava, Sim. me atraía, né? Então, assim, aquilo me pesava quando eu pensava na construção da letra. Então, isso falava muito comigo. E eu me lembro, então, que eu começo a ouvir, começo a escutar essas músicas que eram mais culturais. E começo depois, como eu vou aprofundando no conhecimento da Bíblia, eu começo então a buscar, a conhecer os hinos da harpa. Aí eu faço uma mudança na minha dinâmica. O que eu fiz, gente? Eu comprei, sem brincadeira, eu devo ter comprado uns 30 CDs de harpa cristã. Só da harpa cristã. Então eu escutava de dia, de tarde E era bem e de noite. carregado de letra, né? Muito, carregados são bem letra. carregados de São letra. bíblicas, né? Tipo assim. Sim, então assim, eu escutava de dia, de tarde, de noite, de dia, de tarde, de noite. Por quê? Porque, na verdade, eu queria, de alguma forma, achar-me também um jeito de ser participante daquilo que agora fazia uma realidade para mim, que era uma realidade muito distante, porque não vinha de uma cultura evangélica, né? Então eu já não era menino, não nasci numa igreja. Então aquilo precisava me fazer, de alguma forma, conectar com aquilo que eu via. Eu venho de uma igreja, e também talvez isso possa fazer parte desse início, eu também me converti numa igreja, num bairro muito simples, de um povo muito simples, né? A própria mesmo da Assembleia, naquele período da minha conversão, né? Que era uma igreja mais bairro, um povo mais humilde, um povo mais simples, né? Um povo mais, quando eu digo mais simples financeiramente, inclusive, então um povo de uma cultura mais mineira, mais tranquila, mais parecido com aquilo que eu tinha vivido na minha infância, né? Então, até mesmo o gosto musical, talvez da congregação, da igreja, era muito similar. Então, aquilo comunicava comigo com facilidade, né? Sim. Então, eu escutava e então aquilo vinha de uma cultura que para mim fazia muito mais sentido. E aí, com o decorrer do tempo, com o conhecimento, com a vivência, com sendo apresentado outras coisas, aquilo a gente ia Ampliando o repertório. E aí passou por corinhos de fogo, né, por músicas mais tradicionais. Aí você vai ampliando, você vai alcançando outros compositores, né? Então que isso foi fluindo na minha vida. E ainda, assim, ainda nesse lugar, né? De experiências da sua vida na música, assim. Digamos, hoje em dia. Vamos usar hoje em dia pra gente fugir um pouco do passado agora. O senhor tem esse costume de, por exemplo, se pegar cantando dentro do carro, ou tô em casa sem fazer nada, do nada começa a cantar uma música,
ou tô no carro, ligo o som para ouvir uma música determinada, ou não tem tanto esse costume hoje? Eu falo assim que a música, ela é pontual na minha vida. Ela é pontual. Ela parece que a música comigo, ela conversa em períodos. Sim. Sabe? Pra mim existe tempos na minha... Tanto que você me perguntar, eu vou dizer assim, ó, eu sei qual é a música quando eu me converti, eu sei que quando eu passei determinada situação, foi essa música que falou comigo. Então eu não sou uma pessoa de muitas músicas. Eu não sou uma pessoa que, por exemplo, eu saio de Franca, eu posso ir a São Paulo dirigindo, eu volto de São Paulo e não ligo o rádio. A gente lembra do senhor contando isso no culto. Então, assim... A gente achou engraçado porque pra gente, por exemplo, não é um costume. Exatamente. Então, parece que fica estranho. Então, alguma coisa aí... Parece que não tá normal, né? E eu, assim, eu sou capaz de fazer isso e não me falta. Sim. Não me falta a música. No entanto, pode ser que no meio do caminho eu me lembre de alguma história, alguma coisa particular. E aí, quando eu me lembro de alguma coisa particular, a música, ela volta na minha mente. Aí sim ela faz esse lugar de impacto. Ela traz de volta a minha memória. E eu faço uma coisa tão interessante. Eu acho interessante pra mim, pode ser loucura pra quem ouve, né? Sim. Mas pra mim, assim, é que eu faço também questão de lembrar das velhas músicas. Então, talvez sozinho, eu pouco cante músicas que eu escuto todos os dias. Por exemplo, no culto eu escuto música todos os dias. Mas talvez na minha vida particular eu prefira voltar cantando músicas antigas. Sim. Talvez para treinar meu cérebro, talvez para ainda trazer a sensação, as emoções que eu vivi com aquele louvor. Sim. Então eu sou muito saudosista na minha vida particular. Quando eu vou para adoração, quando eu estou num ambiente de adoração, realmente a música fala muito comigo, porque ela constrói muito em mim aquele lugar que eu estou vivendo. Eu gosto muito de ministrando com louvor, eu gosto dessa conexão que o louvor faz com a palavra. Sim. Isso realmente me conecta num ambiente, no espírito, porque me parece que é isso, de verdade. Eu falando aqui com vocês, existe uma coisa em mim que é meu e é uma coisa que o Espírito, eu não sei explicar isso, mas eu falo assim, como eu lembro de histórias e lembro de músicas, eu escuto músicas e lembro de versículos bíblicos. Sabe, parece que é uma conexão. Sim. Então, às vezes, quando eu estou pregando, eu estou ministrando, e vem uma canção, eu não sei te falar como assim, te explicar como acontece isso. Parece que tem uma fusão assim, ó. E na minha mente, quando está tocando aquele louvor, imediatamente uma história bíblica, uma passagem bíblica, uma explicação bíblica, uma revelação bíblica, ela desce imediatamente. Então, da mesma maneira que eu conto uma história, lembro de uma canção traz para mim uma história. Entende? E eu não sei sim. Parece que uma loucura no meu cérebro, mas o meu cérebro funciona assim. Então eu não sou daquilo de escutar sozinho, mas não consigo ficar sem ouvir. Sim. Uma canção, um louvor, uma adoração. E é legal também, assim, ouvir essa experiência do Senhor, porque da mesma forma que para o Senhor, através de uma música, você consegue ter a revelação de uma palavra, durante ministrações de palavra, eu tenho a revelação de uma nova música. Então é uma coisa, tipo... É uma coisa fantástica. Sim, tipo assim, Deus comunica de várias formas, de diferentes formas, com diferentes pessoas, né? Então, com o Senhor é através, tipo, da música, você tem a revelação da palavra e, tipo, pra mim, é através de uma palavra eu consigo, tipo, destrinchar uma música no mesmo momento ali, tipo, escrever e, tipo, tá pronta, tipo assim. Exatamente. Então é algo muito... Eu falo que essa conexão, ela é tão bonita, ela é tão bela, Sim. ela é tão de Cristo, assim, ela é tão espiritual, porque na verdade, assim, realmente é isso. Sabe quando você está pregando e de repente, naquela pausa da ministração, entra uma canção que ela traduz literalmente, não aquilo que está sendo falado talvez, mas que está no espírito de quem prega. Né? Porque existe uma pregação que ela é muito mais do que no esboço escrito. Sim. Ela está na vida de quem está pregando. Sabe, eu gosto de falar isso, falando sobre o apóstolo Paulo, porque Paulo não tinha um esboço, Paulo tinha uma vida. Né? Então Paulo pregava a vida que tinha. Sim. E ele pregava nessa condição tão espiritual, tão bela, tão linda,
que quando hoje eu estou pregando, estou ministrando, eu sinto a presença de Deus, eu ouço a voz do Espírito bradando um direcionamento, e quando vem a canção, eu digo, é isso. Sabe, conectou, é o Espírito falando a mesma coisa, no mesmo ambiente, mas de diferente forma. Então, eu vou dizer assim, que isso é apaixonante para mim, porque realmente eu vejo a completude de Deus, sabe? A plenitude de Deus se manifestando ali na palavra e na canção, fazendo essa fusão tão perfeita do Evangelho, né? Agora sim, a gente vai entrar em um lugar onde a gente vai falar um pouco da música e da experiência em Deus. E antes da gente realizar algumas perguntas, a gente vai cantar uma música pro Senhor. E a gente quer ouvir a sua experiência com essa música. Qual é a experiência que o Senhor tem? Para o Senhor trazer pra gente qual a experiência que o Senhor tem com essa música. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. E agora com o Senhor. Tá vendo? Eu falo que as músicas comigo são gravadas, assim, Sim, realmente elas são histórias na minha vida. Essa canção, esse louvor, ele marca um tempo na minha vida muito especial. A minha vida ministerial, ela acontece de uma maneira muito rápida, muito acelerada. Então, é assim, ó. Eu aceito Jesus em 2004. Eu aceito Jesus. Vou a um culto, eu escuto uma palavra, aquela palavra me confronta, me revela de um amor que me constrange, aquele amor me transforma, aquele amor me toca de uma maneira muito especial. 2004, eu então aceito Jesus. A partir dali eu começo a levar uma vida mergulhada na fé. Isso acontece em 2005, eu me caso, mas em 2004 eu faço uma coisa. Eu queria não apenas conhecer, eu me inscrevo pela primeira vez assim, aceitei Jesus, fui para a igreja, escutei falar que na igreja tinha um curso teológico. Vou fazer teologia. Então, jovenzinho assim, recém-convertido, eu entrei para teologia, não tinha me batizado nem nada. Fui para teologia. E aí tomo uma decisão, que eu só me batizo depois que eu me formo em teologia. Era uma decisão que eu tinha. 2005 eu me caso. Dezembro de 2005 eu me batizo nas águas, formado em teologia. Aí eu passo, que é no nível básico, né, que era 2 anos de formação, me batizo. 2006 eu começo a trabalhar como cooperador na igreja. Batizei, recém-batizado, formado em teologia, mas começo a trabalhar como cooperador na igreja. Quando é junho de 2007, portanto, eu me batizo em 2005, dezembro de 2005. Quando é junho, 1 ano e meio depois do meu batismo, meu pastor chama e diz assim, não, tem uma igreja que está começando e você vai começar essa igreja. E eu e André assumimos a primeira igreja como pastores. Mas assim, muito recém-convertido, né? Claro que eu entendo que existia em nós uma bagagem de capacitação intelectual, uma capacitação técnica, né? Um fogo queimando dentro de mim, porque eu falo que as músicas foram tocando e me movendo sobre elas. E aí eu me lembro que eu vou assumir essa igreja, e nessa igreja eu pastoreio ela há 5 anos. E olho para ela com um propósito assim, eu estou vendo Deus fazer, Deus trabalhar, Deus romper, Deus manifestar. Repentinamente o pastor presidente me chama e diz assim, Daniel, tu vai deixar essa igreja, tu vai assumir outra igreja. E eu digo, não, pastor, tá aqui, tá acontecendo, tenho planos, projetos. Ele diz, não, meu filho, tu vai assumir essa outra igreja porque Deus me mostrou isso. Não era algo que Deus tinha me mostrado, era algo que Deus tinha mostrado para ele.
E eu me lembro que naquele dia eu disse, pastor, então eu vou na tua palavra, não na minha. E aí eu me lembro que eu tinha muita dúvida. Como seria deixar aquela igreja, ir para uma igreja que eu sabia de algumas coisas que estavam envolvido ali. Eu tinha muito medo, muito receio, né, do que aconteceria, como seria, como tocaria essa vida, como eu levaria essas coisas, E essa canção, ela acompanha 2 momentos na minha vida. O primeiro momento é quando Deus me diz para abandonar a minha profissão. Essa canção chega na minha vida nesse momento. E aí essa canção fala muito comigo a respeito desse lugar. Quando Deus diz para mim que Ele fecharia a porta do meu escritório, tiraria o diploma da minha parede, guardaria o meu diploma e provaria sobre a minha vida que Ele é o meu Senhor. Essa é a palavra que eu carrego até hoje na minha vida de fé. Então eu me lembro que essa música chega para dizer exatamente isso. Vai dar tudo certo. Se você colocar a tua fé em ação. E eu me lembro que eu tinha que exercer uma fé que eu não tinha. Porque eu não tinha essa experiência de fé. E de repente eu era um jovem casado, um filho pequeno, num profissional que tinha se dedicado muitos anos para fazer a sua carreira e de repente deixa tudo para viver em prol do evangelho, de um evangelho que ele conheceu há pouco tempo. Do evangelho que era muito ainda imaturo, né? Imaturo, assim, ele estava sendo maturado dentro de mim. E de repente veio esse rompante e eu acreditei nessa palavra. Eu acreditei nessa palavra de que Deus realmente estava me tirando daquilo e tomei a decisão e rompi. Isso não foi fácil, não foi simples, mas eu rompi. E aí quando vem essa mudança de congregação, isso volta na minha mente. E quando volta na minha mente, ela volta com essa certeza. E eu me lembro que quando eu assumi essa nova igreja, no dia, o Senhor me deu uma palavra. O Senhor me fez lembrar aquela palavra de Paulo que diz assim, eu de muito bom grado me gastarei e me deixarei gastar em prol do evangelho. E eu me lembro que eu disse àqueles irmãos naquela igreja, eu disse para eles, olha, eu tenho uma canção que me acompanha. Porque era a canção que me fez romper um período da minha vida, uma história que eu tinha. E agora eu vivi um novo rompimento. Então eu lembrei e disse para eles, olha, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar certo. Então eu até hoje carrego em mim essa música, não como uma palavra profética, mas como uma convicção da minha fé, da fé que transporta em Cristo Jesus, sabe? Da fé, da certeza de que realmente essa canção ela traduz não apenas uma palavra, ela traduz uma responsabilidade de quem crê em Cristo Jesus, é capaz de ver todas as promessas de Deus se concluindo. Então essa canção ela me emociona, porque ela me leva de volta ao meu tempo de advocacia, ao tempo que eu deixei a profissão, ao tempo de... Então, as minhas mudanças, essa música volta como uma memória refletiva desses tempos. Então, ela é uma marca sobre a minha vida. E é interessante que, ouvindo o pastor falar, você percebe a emoção. Sim. É como se fosse uma lembrança no olhar do Senhor e na fala do Senhor, tipo, lembrando desse período, e é perceptível, assim, a emoção e como que algo... o Senhor não é músico, o Senhor não canta, mas como que uma música pode fazê-lo lembrar tanto de períodos da... E é assim, ela me vem com detalhes, sabe? É uma canção que eu posso não estar pensando naquilo, mas quando eu ouço a canção, essas memórias, elas fazem assim, ó, retornam com muita, muita força dentro de mim, assim, né? Com muita graça de Deus. E é por isso assim, que eu tenho essas músicas que são meus repertórios de viagem sozinho, sabe? Os meninos falam, pai, pelo amor de Deus, o senhor fica cantando essas músicas antigas, né? Mas é por conta disso, porque elas me remontam à história mesmo. Sim. E assim, a próxima pergunta seria até, qual louvor marcou uma fase difícil da vida do senhor? Mas acredito que essa seria essa música seria a resposta já. Marcou demais, marcou muito, muito, muito. Tem uma música, gente, que é agora já na fase mais atual do Spotify, né? Que a gente já... Porque o Spotify te lembra das músicas que você ouviu, né? Sim. Recordação. Tem uma música do Alessandro Vilas Boas, que é Peregrino. Meu Deus do céu, gente. Eu acho que eu ouvi essa música
Se o meu Spotify marcou que eu ouvi 60 horas, 58 foi esse louvor. Foi essa canção. Sabe, assim, porque na verdade era isso. É porque eu tinha uma confiança nesse lugar, né? De olhar para esse lugar. Porque eu falo assim, a minha vida é marcada, como eu disse, ela é marcada por períodos. Então eu falo assim, que existem momentos em que tudo se rompeu na minha vida. O Senhor me falava sobre isso. Por que você está apegado a algumas coisas? Por que você se prende às coisas humanas? Por que você se apegou àquilo que humanamente você construiu? Né? E eu sei que toda a construção veio com uma ajuda de Deus. Mas essa música falava comigo sobre aquilo que ela cita, reter tudo com mão forte, mas com sabedoria para liberar tudo aquilo que Deus pedir. Então, são essas canções que ainda comunicam comigo, sabe? Elas falam muito comigo porque elas me remontam muito da minha história, de acreditar naquilo, de voltar atrás, de buscar essa fé, né? Essa fé que me impulsiona a prosseguir, avançar e ir avante com tantas coisas. E essa, assim, interessante dessa música, ela é um convite para todo mundo, né? Eu acho que mais do que um convite, mas realmente a descrição da nossa vida, né? Que ela fala, sou como um peregrino em terra distante. E nós realmente, nós estamos em terra distante, né? Porque eu falo assim, na verdade, tem momentos que você precisa olhar para a vida e dizer assim, por que eu estou me apegando às coisas dessa terra? Porque querendo ou não, de alguma forma ou outra, as coisas da terra, elas nos solidificam, elas nos dão substância, elas nos dão substrato, elas nos dão segurança. E de repente Deus, na sua sabedoria plena, ele move as montanhas, sabe? Ele abala realmente os reinos, né? Então, assim, quando ele abala tudo isso, aí você vai dizer, peraí, então quem eu sou nesses reinos abalados? Né? Como essas montanhas se estremeceram aí, como é que isso vai acontecer na minha vida? Então, é nessa hora que a música vem e traz uma convicção de segue em frente, né? Segue em frente, continua caminhando, continua crendo e continua liberando, né? Com as mãos de peregrino mesmo, para fazer as coisas da terra. E assim eu tenho aprendido com a Bíblia, mas com as canções que comunicam comigo, né? E assim, nesse lugar de música, pregação, unindo tudo isso junto, o senhor acha que um louvor ou uma adoração, vamos falar, a igreja em um louvor, ela pode gerar um momento de cura, de libertação? Qual que é a visão do senhor nesse lugar? De, tipo assim, um louvor ele pode ser um instrumento de cura na vida de alguém? Qual que seria assim, a ideia do senhor nesse sentido, nesse lugar? Sabe que eu falo assim, ó, a música ela tem um poder e o músico ele tem um poder que talvez pouco foi instruído ou valorizado. Talvez na cultura que eu estou, no ambiente que eu fui inserido, talvez isso não tenha sido tão aflorado. Mas assim, ó, eu vou dizer por mim, eu posso dizer por mim. Eu me lembro, como eu disse, de musicalidade eu não tinha nada. Nada assim, não me construiu nada. Até quando eu conto de como veio a minha história, todo mundo diz assim, mas você nunca tocou um instrumento? Eu digo, não, nunca toquei. Nunca toquei mesmo, assim, né? Não é que eu nunca toquei, eu vou contar pra vocês assim, como eu acredito que a música tem esse poder, porque essa é a pergunta. Mas assim, ó, eu me converto e a igreja que eu participo quer fazer um coral. E faz seleção e eu tô lá. Aí o maestro que tá lá para fazer o coral diz assim, Daniel, você não sabe tocar teclado? E ele me leva, olha você ver como é coisa, ele me dá uma partitura para tocar uma música que realmente remonta uma história, que ela tocou-me, Jesus tocou-me. Então eu vou tateando as teclas ali, né? Uma nota, outra nota, dedo por dedo ali, para fazer só uma companhia da marcação das notas, para que as pessoas pudessem cantar. E eu saio dali, vou participar do vocal da igreja. Né? Então a música sempre esteve envolvida nesse lugar comigo. Por que sempre esteve envolvida nesse lugar comigo? Porque ela sempre falou comigo.
Entendeu? Então ela sempre comunicou comigo. E eu sou um daqueles que acredito firmemente, não porque eu estudei alguma coisa, mas porque eu vivi isso. Momentos cruciais da minha história foram as canções que me remeteram e trouxeram à memória canções e menções espirituais. Então eu sou mesmo e já vi muitas e muitas vezes, eu já vi muitas coisas acontecerem. Eu já vi, pelo poder da música, pessoas serem libertas de demônios mesmo, de possessões malignas. E não é porque estava acontecendo um culto de libertação, não era uma oração com imposição de mão, era uma canção. E eu vou dizer ainda mais, quantas vezes eu, Daniel, fui liberto de possessões demoníacas da minha mente, de incredulidade, de julgamentos equivocados sobre condições da minha vida, sobre aquilo que eu imaginava erroneamente, e talvez numa canção o Senhor me fez lembrar quem eu era, o Senhor trouxe a memória. Então eu sou um daqueles que olha para a canção e acho que ela é o poder de Deus. Até porque, pensando e traduzindo agora, essa é a canção que no céu está sendo cantada. E eu falo que essa conversa que Isaías capítulo 6 vai narrar, quando ele escuta os serafins dizendo santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, comunicando um ao outro. Eu falo que essa palavra que eles trocam entre si, né, Kadosh, 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 eles estão declarando numa musicalidade tão grande, né? Por isso que esse texto ele fala com tanta grandeza, com tanto senhorio, com tanta graça, e aquilo realmente era uma musicalidade. Uma musicalidade que transforma um anseio de Isaías, porque ele diz que ele era um homem impuro, no meio de um povo de impuros lábios, mas naquele lugar ele olha e contempla a glória de Cristo, a glória de Deus sobre toda a terra. E qual era a palavra que Deus liberou? Era uma palavra de uma canção, de uma santidade de Deus, né? Daquela santidade que Deus estava estabelecendo entre toda a terra. Então eu falo que a música ela tem esse poder. Ela tem esse poder. E quem é músico precisa ter um discernimento de que ele não canta. É Deus tomando a voz dele através da canção. É o próprio Deus falando. E Deus sempre falou assim. Tanto é que no turno dos sacerdotes, Salomão estabelece turnos de cantores. Ora, por que ele estabelece turno de cantores? Porque o sacerdote tinha um serviço, mas os cantores tinham adoração. Então, todo o serviço de transformação, ele é baseado num propósito de adoração. Sim. Então, tudo que eu faço, essa é a construção. Eu falo que quem adora, os adoradores, aqueles que estão levando o povo à adoração, essa é a função de quem toca, de quem canta, é ser aquele mestre de cerimônia, sabe? Já que o noivo é Cristo e a noiva é a igreja, o músico é o mestre de cerimônia, é o celebrante, é o único que tem a capacidade de fazer com que esse encontro seja mais belo possível. Quando o noivo vem, porque há uma canção sincera saindo do lábio da noiva, sabe? É quando ela canta com sinceridade, o noivo se aproxima para dizer: eis aí a minha amada. Por isso que eu sempre gostei, do livro de Cantares. Se você me perguntar, pastor, qual é o livro que o senhor mais gosta de ler, de mergulhar nele, de se apaixonar nele, eu vou te dizer Cantares. Porque para mim é uma poesia cantada. Né? Eu sei que os salmos são canções estabelecidas, mas para mim o livro de Cantares é tão poético que ele fala como uma canção. Sim. E eu falo que é nesse lugar, que é onde a palavra Deus não aparece, que Deus está presente. Sim. Porque no livro de Cantares não existe a palavra Deus, mas existe Deus dentro de cada palavra. Sim. Então eu falo que o músico que tem essa capacidade de tudo que cantar, não cantar pela letra, mas cantar por quem utiliza a vida dele, a quem ele faz e a quem ele leva, isso é poderoso demais para fazer. E eu creio muito nesse lugar. Eu creio muito, muito, muito mesmo. Esse é um ponto assim de muito debate entre, digamos, ministérios de louvor, de vários lugares, né? Porque, por vezes, quando a gente vai separar uma setlist para um culto, por vezes a gente não tem
esse olhar, essa peculiaridade, né, de tipo, o que Deus quer ministrar para a igreja naquele momento, tipo assim. Porque Deus, ele usa o set list para ministrar a igreja. Sim. Né? E quando a gente caminha por este lugar, e não pelo lugar de, Deus tem falado isso comigo, não que esse lugar seja errado. Mas eu acredito que no período do louvor, quando você vai realmente... Assim, eu converso com o Jack em casa e eu tenho isso para mim. Pode ser que eu esteja errada de seguir isso sempre à risca, mas eu acredito muito que, assim, a construção de um setlist para mim, ele tem que ter um começo, um meio e um fim. E eu preciso começar contando uma história, no meio eu preciso estar no meio da história e eu preciso chegar e finalizar a história, para que aquilo ali seja entregue à palavra e a palavra dê continuidade naquilo, né? Tipo, o que foi gerado no momento do louvor, que eu acredito que o louvor ele vai preparar o coração da igreja para receber realmente o encontro com o noivo. Então, eu acho que é um debate muito grande, porque por vezes acontece muito isso, né? Da gente gerar um set list que seja, eu amo essa música, Deus está falando muito comigo, e aí eu ponho ela, aí eu ponho uma outra música que eu gosto, só que acaba que uma não se encaixa com a outra. Não conversa. Isso. E eu, assim, na minha cabeça eu olho, gente, mas eu não consigo achar um lugar de, tipo, eu me movo muito assim. Nossa, olha, essa música falou isso comigo. Essa aqui veio e falou isso. Eu tô construindo uma história dentro de mim. Então, assim, por vezes, isso não é possível de acontecer em alguns lugares, né? Então, eu vou dizer assim, sabe, eu fico pensando que isso está... Porque para mim, eu, Daniel, e volto a dizer, no meu lugar, assim, eu acredito que para Deus não tem certo e errado. Sim. Não existe uma forma certa e não existe uma forma errada. Existe a forma de Cristo e a forma do homem. Sim. Porque se Deus quiser fazer com o setlist conversando, ele vai fazer. Se Deus quiser fazer com o setlist para lá, para cá, ele vai fazer. O que eu preciso trazer para o meu coração, e isso é um exercício que eu faço, um exercício que eu faço na palavra. Sim. E eu acredito que Deus usa o pregador que se prepara com o sermão, como acredito que Deus usa o pregador que não prepara nada. Que ele chega ali e vou ver vou abrir aqui, vou falar qualquer coisa. Deus usa quem ele quer. A verdade, para mim, ela está baseada em um lugar. Qual lugar é esse? É que tanto quem prega quanto quem canta tem que ter uma convicção. Qual a convicção? Ninguém veio aqui me ver. Sim. Ninguém veio aqui me ouvir. Portanto, não é sobre mim. É tudo sobre ele. É dele, é por ele e é para ele. Então, se é dele, por ele e para ele, todo mundo que está na igreja veio para ouvir ele. Exato. E a minha sensibilidade no espírito tem que ser qual? De cantar aquilo que ele quer que eu cante. De pregar aquilo que ele deseja que eu pregue. Então, nesse lugar, eu falo que se quem prega, se quem toca, se quem canta, tiver essa sensibilidade de liberdade, a gente vai construir um louvor que vai tocar o céu. Aí você vai dizer o seguinte, mas nem sempre isso é possível, porque isso é composto de muitas pessoas. Sim. E eu sei também que existe uma distinção entre músicos. Então, quem canta, por vezes, vai ter que contar com a pessoa da bateria, que vai ter que contar com a pessoa do baixo, que vai contar com o da guitarra, que vai contar com o do teclado. E se, por vezes, existir uma dificuldade na capacidade técnica, talvez ele para e aquilo não flui. Então, eu percebo também que o setlist, ele é uma maneira de colocar todo mundo no mesmo lugar, né? Na mesma forma de fazer. E aí, o que fica nisso? O que fica para mim é um lugar que a gente precisa amadurecer, sabe? É uma maturidade mesmo de dizer, então a gente precisa construir um ambiente tão espiritual antes de acessar, que esse ambiente espiritual vai fazer com que todo mundo, numa capacidade, graça de Cristo,
seja aprimorado. E nisso eu creio. E você vai dizer, mas isso é quase um milagre acontecendo em cima do altar. Sim, isso é quase um milagre acontecendo em cima do altar. Deixa eu contar para vocês uma experiência de música, que essa é muito interessante. Sim. Eu me lembro, eu fui à África. E vocês sabem que a África é extremamente musical. Por exemplo, você vai num culto africano e é assim, você vai ter 20 minutos de palavra e 2 horas e meia de canção. E é cantando e dançando. E eles cantam e dançam, cantam e dançam, cantam e dançam, cantam e dançam, cantam e dançam. Você diz, meu Deus, eu acho que eu já estou até cansado de cantar e dançar. E é uma coisa tão interessante. Eu me lembro que eu estava num culto desses e eu estava ministrando. E ministrando a palavra, olha que coisa interessante. Eu falo que, então, a música, ela é, embora eu não tenha essa questão, a música ela é uma coisa poderosa mesmo, né? Eu me lembro que, ministrando, eu ministrava em português para um tradutor traduzir para um dialeto, para o outro tradutor pegar daquele dialeto e traduzir para outro dialeto. Então, nós éramos 3 pregando a mesma palavra. Então, eu falava uma palavra, ele traduzia do português para o dialeto, o outro pegava do dialeto e traduzia para outro dialeto. Então, ia fazendo essa escala. E no meio da ministração, eu fui me perdendo, sabe? Porque eu acho que eu tenho uma desconexão, assim, né? Eu fui me perdendo. Chegou uma hora, assim, falei, acho que eu não estou dando conta. Falei pro tradutor, né? Eu estou me perdendo. Eu acho que isso aqui não vai dar bom. E aí, nessa pausa que eu estou falando, começa um menino, seus 13, 14 anos, o menino levanta e começa a cantar uma canção no dialeto dele. Ele começa a cantar uma canção no meio de todo mundo. Em pé ele ficou, eu me lembro, perfeitamente. Eu me lembro que ele estava com uma calça social preta, uma camisa branca e uma gravatinha preta assim, ó. E eu me lembro que ele começou a cantar uma canção. Eu paro para olhar aquela canção que ele estava fazendo, né? E aí eu volto a liberar uma palavra. Nessa hora o tradutor não traduz, o outro tradutor não traduz, o menino está cantando e eu estou fazendo uma oração em português. Quando termina o culto, vem uma porção de jovens à frente chorando. E aí eles vêm, começam a chorar, eles me abraçam e dizem assim, quando foi que o senhor aprendeu o nosso dialeto? Nossa, cheguei. Meu Deus. Eu digo, mas eu nunca aprendi? Ele diz, não, porque tudo que o senhor falava era a mesma coisa que ele estava cantando no dialeto distinto do nosso. Então, assim, era uma capacidade em Deus, por isso que eu acredito muito nessa conexão entre a música e a palavra. Porque ali, exatamente ali, era o próprio Deus se manifestando. E eu tenho certeza no meu coração, na minha mente, que eu falei só em português. Mas eles me disseram em todo momento, o senhor não falou em momento de português. Que loucura. É uma loucura. Por isso que eu acredito que na simplicidade das coisas, na presença de Deus, porque foi um menino cantando. Sim. Ele cantou na hora certa, eu não sei. Ele cantou no ritmo certo, eu não sei. Eu não conhecia a canção. Ele cantou na nota certa, eu não sei. Mas uma coisa eu tinha. Havia uma conexão do Espírito. Uma conexão do Espírito. E eu acredito que as coisas precisam ser feitas assim, com excelência, com entrega, com dedicação, com empenho, mas acima de tudo, se elas forem feitas com a presença do Espírito, tudo muda. Tudo muda. Tudo transforma. Nesse lugar ainda, né, assim, com a visão do Senhor, quando uma igreja, ela se une de forma geral, em um só louvor, em uma só adoração. Quando acontece aquele momento que eu acho que todo mundo espera por esse momento, né? E em alguns cultos a gente é agraciado com isso, né? Do Senhor derramar uma canção sobre a igreja e aquilo fluir e por vezes a gente até sai do cronograma para se manter naquele lugar, né? Qual que é a sensação do Senhor tanto através da palavra, quanto através do que Deus está fazendo nesse momento, quando acontece isso? Então, eu falo assim, é nesse lugar de liberdade que eu sempre encontro essa presença de Deus. Por isso eu sempre vou buscar por ela. Então eu falo assim, eu me lembro que esses dias, poucos dias atrás agora,
poucos dias atrás mesmo. Um dos nossos irmãos da adoração, se eu não me engano, foi o Lucas, que no meio da canção, realmente Deus tomou a boca dele. E para mim, Daniel, era assim, eu me lembro que eu tinha uma palavra só, eu falava assim, entrega, entrega. Porque assim, era realmente algo que Deus estava falando na canção, ele estava cantando mesmo. Sim. Ele não estava ministrando uma palavra na canção, ele estava cantando. Mas aquilo era uma convicção tão grande. Eu, Daniel, sempre fui a favor do congregacional. Eu sempre gostei muito do povo, de uma canção só, de uma fala só, de uma linguagem só, de um povo unido mesmo. Sim. Mais do que separado, mais do que aquilo, mais do que uma apresentação, sabe? Sim. Então essa questão de apresentar para mim, ela sempre foi algo que eu acho tecnicamente bonito, mas eu acho que aquilo fica muito estático. Sim. Mas quando a gente vai para o natural, para o envolvido, para a entrega, e eu falo que essa é a sabedoria de quem ministra. Sim. Quem ministra precisa ter essa capacidade de enxergar essa... Sabe quando eu sei que eu fiz um bom casamento? Quando o noivo e a noiva se termina apaixonado um com o outro. E eles esquecem que eu estou em cima do altar. Que eles estão tão envolvidos ali entre eles que quando eu estou ali, eles terminam o casamento, nem foto comigo tiram. Eu não sei quantos casamentos que eu não tirei foto com o noivo e com a noiva. Aí você vai dizer assim, mas pastor, não te honraram? Não, e aí que eu fui honrado. Sabe por quê? Porque eles se esqueceram. Aquele tempo foi tão importante para eles que eu me fiz o menor naquele lugar. Quem faz o louvor, quando entende que a igreja está tão envolvida com o noivo, Sim. que não está nem olhando para eles, nesse lugar, quem faz a ministração alcançou um lugar no céu. O céu se abriu. Então eu acho que é isso. Eu acho que a igreja precisa estar envolvida. Eu tenho que trazer. Só que não é forçando, não é obrigando. É fazendo com que o encontro aconteça. Sim. Esse é o melhor lugar. Esse é o melhor louvor. Essa é a melhor adoração. Agora sim, trazendo um pouco da adoração para o nosso cotidiano, família. Qual o papel do louvor dentro de uma família? O senhor diria assim, esse é o papel do louvor dentro da família, tipo assim. Para que ele serve, assim? Então, eu falo assim, ó, embora eu não tenha vindo do louvor, a minha casa sempre teve muito louvor, né? Então, assim, embora eu não tenha tocado instrumento, o Pedro toca, o Benjamin sempre gosta de uma música, o Pedro é muito, né, da musicalidade, ele não dá conta de fazer essa viagem comigo sem pôr uma música, né? Então toda vez que eu tô viajando com ele vai, pai, empresta seu telefone, deixa eu colocar uma música, colocar um Spotify, pai, ele que me mostra, pai, você viu a canção que saiu nova, você viu esse louvor que saiu novo, você viu? Então ele vai embutindo isso em nós, né? Sim. Ele vai produzindo isso dentro da nossa casa. E uma família, ela tem esse lugar, porque é realmente esse lugar de plenitude. Eu falo que o louvor, ele tem essa capacidade de trazer essa unidade, essa presença, porque eu falo que o louvor é gracioso. Sim. Né? O louvor é gracioso, ele é acolhedor, ele faz o seu papel. Eu falo que o louvor é como a preparação da terra, ele é aquele que afofa a terra, deixa a terra pronta, né? Ele molda o nosso coração. Então, por vezes, ele nos quebranta, por vezes ele traz essa dinâmica de proximidade. E assim, de verdade, eu também não sei fazer uma declaração quando eu tô com a Andréia, de não chegar para ela e dizer, cantar uma música romântica, sabe? Sim. Porque venho dessa dinâmica também da música cultural antiga, e aí eu vou brincar com ela todas as vezes, vou dançar com ela na cozinha de casa. E como que eu vou dançar sem tocar uma música? Então, esse panorama, isso sempre foi envolvente, sabe? Eu sempre me lembro disso, de ter uma música. Então, o meu namoro com ela foi recheado de músicas que marcaram o nosso namoro. Então, até hoje, eu volto e falo para ela, Andréia, você lembra daquela música que a gente escutava quando era namorado? Sabe aquela música que... Então, isso sempre na nossa casa, ela sempre foi uma verdade, né? Então, eu falo assim que... No meu casamento, eu me lembro da música, que foi uma música que marcou o nosso relacionamento. Então, são músicas que sempre marcaram. E para uma família, a musicalidade é algo que também traz essa ambiência, não apenas espiritual, mas a questão da família,
no seu lugar de acolhimento, sabe? Eu vejo a música como uma fonte de acolhimento. E ela é uma fonte de aproximação. É muito mais fácil. De verdade, assim, ó. É muito mais fácil você sentar numa casa, em uma mesa, para cantar uma canção, do que para ler um texto. Entende? Então, não é que ler o texto seja ruim, mas tudo começa de uma preparação. Se Deus não estabelecesse a ordem de um culto, como Deus estabeleceu a ordem de um culto? Primeiro ele chamou sempre os adoradores, para depois chamar os sacerdotes. Significa também que dentro de uma ordem de uma casa, qualquer coisa que eu vou fazer, uma boa canção vai me aproximar e uma boa palavra vai me alinhar. Então eu sempre acreditei nisso, até mesmo dentro da minha casa. E agora sim, vamos supor, a música deixou de existir. Acabou, não existe música mais. A igreja continuaria adorando da mesma forma? Qual a visão do senhor sobre isso? Meu Deus, hein? Será que eu estou preparado para responder isso? Não, eu acho. Bom, pensando na sabedoria de Deus, ele acharia uma forma de revelar a sua multiforme graça nesse lugar. Mas eu acho que seria muito sem graça, né? Eu penso assim que... Eu acho que a música ela tem um papel importante, muito importante. Ela tem um papel preparatório, ela tem um papel de condução, ela tem um papel de proximidade, ela tem um papel de acolhimento. Quantas e quantas pessoas, gente, isso aqui é fantástico de pensar, quantas e quantas pessoas já vieram à igreja e dizem assim, mas vocês cantam umas músicas tão bonitas, né? E eu falo, que é isso? Né? Quantas pessoas vieram para a igreja por conta de uma música, de uma canção que chegou até elas, como eu, que na verdade uma música fez muito sentido. Se você me perguntar qual foi o primeiro sermão que eu ouvi, eu não vou lembrar. Mas se você me perguntar qual foi a primeira música, eu vou lembrar. Entende? Porque ela tem esse papel, ela imprime alguma coisa muito distinta. Ela imprime realmente. Eu vou lembrar dos sermões que me marcaram, que me transformaram, que marcaram pontuais na minha vida. Mas assim, a música, eu me lembro de muitas circunstâncias pessoais de entrega, de oferta, que me colocaram na mão de Deus realmente. Então ela tem esse papel. Eu penso que a igreja não seria esse lugar tão alegre. Sabe que eu vou contar uma coisa para vocês? É tão a verdade isso que eu estou dizendo para vocês, que eu acredito tanto na música, que quando eu fui pastor a primeira vez, a igreja que eu pastoreei não tinha músico. Olha que coisa difícil. E eu não era músico. Então eu não tocava nada, né? E até na palma eu era desafinado. E aí, eu me lembro que eu fazia os louvores da igreja somente na palma. Mas não faltava música. Sim. Então eu tinha tudo para fazer um culto, só vamos ler a palavra, vamos fazer uma oração e vamos meditar num texto. Mas mesmo assim, com todas as dificuldades que eu tinha, eu acreditava que a música, de alguma forma, mesmo na simplicidade que ela poderia ter, eu me lembro que tinha uma irmã, ela chamava Marta, irmã Marta. Irmã Marta não sabia cantar quase nada, mas ela cantava uma canção. Uma canção. Ela cantava mal, ela cantava desafinado, mas eu vou te dizer uma coisa, eu sentia tanta presença de Deus. Muita presença de Deus. Porque naquele lugar eu sabia que existia uma coisa chamada sinceridade. Sim. E na sinceridade Deus estava operando. Então eu penso que um culto sem música seria muito chato. Seria desconectado, entendeu? Seria muito desconectado. Eu acho, né? Eu penso nisso. Claro que na sabedoria de Deus ele faria alguma coisa, mas na minha humanidade a música ela precisa existir. Ela tem que existir. E nesse lugar ainda, a gente já está encerrando já, mas o senhor poderia falar um pouco para a gente de qual seria a diferença entre a emoção e a verdadeira adoração? Porque por vezes a gente não consegue distinguir o que é a emoção que está sendo aflorada ou se é realmente a verdadeira adoração que está fluindo daquele lugar, né?
Então, assim, como que o senhor poderia esclarecer de uma forma breve para a gente o que seria essa diferença? Eu falo que existem duas coisas. Quando a gente pensa nessa separação entre adoração e emoção, a adoração verdadeira produz um fruto na emoção. Por quê? Porque ela vem do Espírito. E tudo que vem do Espírito toca na minha alma. Tocando na minha alma, ela aflora os meus sentimentos, meus pensamentos, a minha emoção. Então, essa é uma realidade que sai dentro de mim. O que eu preciso distinguir é se a canção ela vem da minha emoção e flui só na emoção, ou ela vem como uma palavra na minha alma que toca na minha emoção. Que a minha emoção vai ser tocada, ela vai ser. Eu só preciso saber de onde é, de qual fonte ela jorra, quem está nutrindo ela. Então, separando isso, como eu separo isso? Através de um relacionamento do Espírito. Porque existem canções que me emocionam. Sim. Que me emocionam. Como existe uma boa canção. Como existe uma canção que fala de uma história. Como existe várias músicas. Que eu posso assistir um filme e o fundo musical daquele filme remete a pensamentos. Porque a música em si tem essa força. A força de produzir uma emoção. Ela transmite alguma coisa. Só a música transmite. Ponto. Então ela tem essa capacidade de aflorar em mim uma emoção. Por isso que ela tem notas particulares que vão tocar na minha emoção. Né? Então ela tem essa capacidade de fazer. Por isso que eu me lembro que, enquanto jovem, eu escutando uma música, talvez uma música sertaneja, pela beleza da letra, aquilo me emocionava. Sim. Escutando uma música clássica, por vezes sozinho, viajando, né? Escutando uma música, aquilo me emocionava, porque eu achava muito belo, muito bem construído. Era uma narrativa, era uma história contada, e aquilo me emocionava. O que eu aprendi de ser diferente é quando ela vem do Espírito, é quando o Espírito, através daquela canção, começa a soprar dentro do meu espírito. E aqui, gente, aí não é uma coisa que só flui da minha emoção, porque aqui eu começo a ouvir uma voz do Espírito dizendo quem Ele é na minha vida, qual o projeto que Ele tem para mim, qual o propósito que eu carrego dele. Então ela não vem só para dizer, olha, eu brinco, né? Vocês me acompanham mais de perto, sabem assim que eu falo de algumas canções, que eu falo, você gostava dessa música? Porque na verdade existe música que aflora o nosso ego. Sim. Então a gente gosta daquilo que, por vezes, tá machucado. Diz, vai lá, filhinho, vem cá, vou cuidar de ti, você é meu filhinho amado. E a gente, Senhor, muito obrigado, eu sou seu filhinho amado. Mas existe uma voz que sai de algumas canções que elas comunicam dentro do espírito da gente. Sabe? Que ela vem com uma força, que ela te impacta com tanta graça, com tanta verdade, com tanta sinceridade, com tanta autenticidade do Espírito que você não fica emocionado. Sim. Você é levado ao céu. E aí quando você chega no céu, João tem essa presença. João diz assim que quando ele encontrou com o Senhor Jesus, ele se fez de morto. Porque tamanha era a glória que estava ao redor dele. Ele não morreu, mas ele se fez de morto. Eu penso que quando a gente de verdade sabe filtrar se é emoção ou se é adoração, é quando a gente perde a força de tentar imaginar se aquilo está tratando dos nossos problemas. E quando a gente começa a ouvir uma voz que vem de Deus tratando de quem nós somos. Quando Deus arranca os nossos problemas e diz, me deixa cuidar de quem você é. Sabe, porque a maior voz do Espírito na adoração não é dizer para mim, os teus problemas serão resolvidos. A maior voz do Espírito na adoração é dizer para mim, me deixa resolver quem você é aí dentro. Quem está dentro aí que precisa ser mudado. O velho homem, a velha natureza precisa ser transformada. E essa voz, ela é potente demais. E aí ela vem com um poder que ela me arranca de todas as coisas que naturalmente eu estou apegado. E eu esqueço do tempo, da hora, do lugar. Eu apago, faço como João, me dou de morto. Sabe? Parece que o mundo desaparece. Porque quando a canção, ela só me faz remeter, pelo menos é o meu pensamento,
ela me faz remeter aos meus problemas, ela está tratando da minha emoção. Quando ela me faz sair de todos os meus problemas e me conectar naquele que tem glória sobre toda a terra, ela é a verdadeira adoração. Entende o que eu estou falando? Sim. Ela me levou para um lugar, para um nível acima. Sim. Ela me conduziu a um lugar que eu não teria acesso. É Isaías chegando onde não tinha. É João chegando aonde não viu. É Paulo acessando o terceiro céu. Porque para mim a palavra de Paulo é fantástica nesse lugar. Porque ele diz assim, eu conheço um homem. Não sei se na carne, não sei se no espírito. Mas ele foi ao terceiro céu. Não sei se na carne, não sei se no espírito. Mas lá, ele ouviu coisas. O que Paulo ouviu? Essa é a grande. O que Paulo ouviu? Porque ele não diz que viu. Ele diz que ouviu. Coisas que sequer ele pode dizer. Então, quando eu paro para pensar nisso, eu fico dizendo que existem canções que nos levam para lugares que a gente ouve coisas que na terra a gente não ouve. Então, a verdadeira adoração é quando ela me transporta para um novo lugar de ouvir além do que aquilo que a palavra está falando. Então, eu acho que aí eu estou adorando. Pelo menos essa é a construção que eu tenho em mim, entendeu? Então, aonde eu me entrego é quando eu estou dizendo, Senhor, é muito além da Thay, é muito além do Jack, é muito além de quem está tocando, é muito além, o Senhor está me transportando, o Senhor está me levando para um lugar, e eu sei que, e vocês sabem disso, quantas vezes eu já subi no altar para ministrar dizendo, eu acabei de escutar uma coisa da parte do Espírito de Deus, através dessa canção, através dessa palavra, através dessa fala, através dessa conversa, porque é nesse lugar que a adoração flui. Não pela letra, não pelo conteúdo, não por aquilo que eu estou sentindo, mas para o lugar que aquilo me transportou. Entende? Esse é o poder do louvor, da canção, da música, de transportar para um lugar aonde dificilmente a gente, pela intelectualidade, pela capacidade humana, a gente vai acessar. Ou assim, agora para nossa pergunta final. Meu Deus, já para final assim, né? O senhor não é músico, o senhor também não é cantor, mas ainda assim, olhando para sua caminhada, porque Deus fez da música uma parte tão importante da história do seu povo, no geral. Sim. Por que ele dá essa importância tão grande para esse lugar? Não só para os textos bíblicos, mas em todo o tempo, no decorrer da Bíblia inteira, a gente percebe momentos onde o Senhor dá uma importância e valoriza muito esse momento, né? Esse momento do louvor e da adoração no meio do seu povo, né? Tanto para momentos ruins, Sim. quanto para momentos Sim. bons, né? Porque não são só em momentos bons. Na nossa vida pessoal mesmo, eu acho que assim, na minha vida pessoal, a maior parte dos meus momentos ruins que eu tenho são envoltos de música. Eu acredito que tudo melhora quando... Com a música. Sim. Então eu acredito muito mais que em momentos difíceis a gente usa muito mais do atributo do louvor e da adoração do que em momentos de alegria. Mas assim, pro povo de Deus, assim, qual é essa importância que Deus dá para esse lugar? Então, eu falo assim, ó. Eu falo que Deus deixou uma coisa, isso eu tenho pensado muito. Deus deixou uma coisa fantástica pra gente, chamada celebração. Sim. É uma ordem de Deus. A ordem de Deus é celebrai ao Senhor, todos vós moradores da terra. Celebrai com júbilo ao Senhor. É uma ordem, é uma ordenança. Como a gente vai para um congresso de missões e a gente escuta assim, olha, ide pregar o evangelho a toda criatura, Sim. que é uma ordenança de Deus. Celebrai com júbilo é uma ordenança de Deus. Sim. Então Deus ordenou que o povo celebrasse. E toda a celebração é através de uma canção. Toda a celebração é um cântico. Cantai um cântico novo. Quando ele vai falar com a estéreo que não produz filho, quando ele está falando lá em Isaías, ele diz, cantai alegremente, ó estéreo, aquela que não tem filhos. A ordem de Deus sempre foi cantar. Sim. Sempre foi cantar, independente do tempo, independente da circunstância, Sim. independente do momento. E se tem uma coisa que a gente tem que atrair de volta, é essa oportunidade de cantar. Por quê? Porque cantar atrai as histórias. Sim. Entende?
É quando você faz aquilo que Jeremias... Eu vou dizer assim que, para mim, Lamentações 3:21, Jeremias diz assim, ó, eu preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu, Daniel, sabe quando eu quero trazer a esperança de volta? Eu me lembro das canções que eu passei. Porque elas contam a minha história. Como elas foram marcadas. E por isso que eu celebro cada fase. Boas e más. Se você me perguntar bons e maus tempos na minha história, eu vou te dizer, eu tenho uma canção para isso. Isso aconteceu aquilo. Nesse dia aconteceu isso, nesse dia aconteceu aquilo. Porque essas músicas marcaram. Então, quando eu quero ter esperança, eu me lembro destas canções. Porque elas me remetem às histórias que eu passei. E quando me remetem às histórias que eu passei, eu me lembro do Deus que cumpriu cada palavra, quando nenhuma delas existia na minha vida. Quando tudo era apenas uma imaginação de uma mente que estava crendo no Deus do impossível. Então, Deus sempre deu uma ordem para o povo. Cante, celebre. E não apenas celebre. Deus exige também uma coisa que eu chamo de celebração extravagante. Deus não quer que a gente apenas saiba de uma música, que a gente alegremente, porque essa é a ordem, com alegria, com entusiasmo, sabe? Com pujança, é que a gente coloque para fora toda a alegria do Senhor. Portanto, quando Ele nos manda cantar, Ele manda o povo celebrar, é porque Ele deu uma ordem. Qual a primeira ordem que Deus deu quando tirou o povo do Egito? Ele diz assim, eu vou levar vocês para um deserto. E lá eu farei uma festa. Deus prometeu para o povo uma festa no deserto. E festa para aquele povo era o quê? Celebração com cântico. Por isso que talvez o maior livro da Bíblia são livros de canções, os Salmos. É quando Deus vai cantando, cantando, cantando. Por isso que para o povo de Deus ele entregou tantas canções. Então cada palavra propagada, levada, anunciada, Deus estava estabelecendo uma nova canção. Então, quando eu olho para isso, sim, o louvor é algo primordial diante de Deus, diante dos céus. Os céus cantam. E a Bíblia diz que não apenas cantaram. A Bíblia diz assim, que quando nós chegarmos naquele dia, naquele grande dia, que Ele tomar o seu povo da terra e nós estivermos com Ele assentado no céu, aonde Ele estiver para celebrar as bodas do Cordeiro, como diz o livro do Apocalipse, Ele diz assim que se levantará um coral de miríades de anjos, ou milhares de milhares. Só que Ele diz que será um coral, não um recital. Significa que no céu tem uma grande canção sendo cantada. Então, se Deus estabeleceu no céu, se Deus estabeleceu no Antigo Testamento, por que a gente não estabelece na nossa vida? Por que a gente não celebra cantando? Pra gente finalizar, pegando o gancho de Salmos, o senhor poderia passar pra gente, falar qual é o seu salmo, assim. O senhor fala, esse aqui eu levo comigo de dia e de noite e... Meu Deus do céu. Difícil, mas... Mas eu penso assim, que para mim, é que existem tantos salmos que percorrem assim a vida, que me falaram tanto, que comunicaram tanto comigo, que já percorreu a minha vida em tantos lugares. Mas para mim, de verdade, assim, o salmo que preenche a minha vida, que sempre foi um ponto forte para mim, é o salmo de número 1. Por que o salmo de número 1? Porque nele Deus me deu uma instrução, que era uma capacidade de deixar as coisas da terra para se apaixonar pelas coisas do céu. Salmo número 1, o salmista diz assim no versículo 1: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Versículo 2 ele diz: Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Por que eu gosto desse salmo e gosto desses 2 primeiros versículos em especiais? Porque ele fala que o homem deixou para sentir prazer.
E é uma capacidade que a gente precisa ter em Cristo. Cantar uma música que não é aquilo que a gente gosta, mas que a gente tem tanto prazer em Deus, que a gente faz. Essa canção do Salmo 1, ela é uma canção que ela atravessa os tempos da nossa vida. Por quê? Porque ele primeiro nos ensina o que não fazer, aonde não estar. Porque ele fala bem-aventurado, mais do que feliz, né? O que não fazer, aonde não estar e com quem não conversar. Mas mais do que isso, ele diz, não faça isso só porque eu estou ordenando. Faça isso porque você vai encontrar um prazer. Um prazer tão grande no Senhor que não vai ser difícil para você fazer. Então eu gosto do Salmo de número 1 porque a minha vida, se eu te falar de toda a minha história, entre deixar a profissão, entre deixar a igreja, entre parar todos os rompimentos da minha história, eu aprendi isso, que eu encontrei um prazer. Eu encontrei um verdadeiro prazer em fazer a obra do Senhor. Se você me perguntar hoje, pastor, é muito pesado ser pastor? Eu vou dizer, não, é muito prazeroso ser pastor. Não tem peso, não tem desgaste, não tem aquele sacrifício. É tão prazeroso, é tão gostoso, eu sinto tanta alegria nisso, que eu encontrei no Salmo 1 essa resposta. E ninguém me proibiu de não fazer alguma coisa. Entende? Ninguém me disse, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo. Não, é uma liberdade de um prazer, na alegria, na satisfação do obedecer. Por isso, para mim, o Salmo de número 1 é o Salmo que marca a minha vida. Porque ele é o Salmo que sempre fez sentido no meu coração. Sempre foi uma resposta. Por que você faz o que faz, da entrega que faz? Qual recompensa você espera? Eu digo nenhuma, mas eu tenho prazer na lei do Senhor. Nessa lei eu tenho prazer, na obediência ao Senhor. Então isso eu faço com muita alegria. Por isso sempre fiz, desde a minha conversão até os dias de hoje. E meu desejo é poder fazer isso até o resto da minha vida, em nome de Jesus. É interessante que eu ouvi numa pregação hoje, e é até da Zoe Lili, né? Uhum. E ela comenta que ela passou por uma fase na vida dela que ela teve vários abortos e etc. E após o último aborto que ela teve, ela foi em um aniversário e um amigo dela ainda não sabia que ela tinha perdido o último filho, né? E aí ele foi e perguntou pra ela, uai, mas e aí? Aí ela, não, eu perdi, abortei. Aí ele, e como que você tá? Aí ela, no mesmo momento, mesmo não estando bem, ela, está tudo bem. Aí ele, é porque não te falta nada. E naquilo ela entendeu. E realmente, a gente parando para analisar agora, quando não nos falta nada, mesmo no momento de tribulação, mesmo passando pelo vale, seja o que for, não vai nos faltar nada, porque nós já temos o Senhor, né? Isso aí. Então, Sabe que essa palavra para mim, é a palavra que Jacó vai dar ao seu irmão Esaú. Tem aquele episódio que ele engana o irmão, foge, né? Vai casar, vai voltar, e Deus manda ele voltar, vai encontrar, e ele vai ter aquele encontro com Deus no Val de Jaboque. E aí, o que ele faz? Ele separa a sua família em 2 etapas e manda passar todo mundo. Quando Esaú encontra, eles se abraçam, ele fala assim, os dois são ricos, os dois já estão estabelecidos, e aí Jacó diz para Esaú assim, diz, meu irmão, aqui estão todos os meus bens, meu gado, meu dinheiro, tudo que eu amealhei durante todos esses anos, tudo é seu. E o irmão diz para ele assim, não, Jacó, eu não quero nada disso, eu já sou abastado, ou seja, eu já estou bem, eu já tenho tudo o que preciso. Aí Jacó olha para ele e diz, não, mas eu faço questão de te dar todas essas coisas, porque eu já tenho tudo. É essa a percepção. É quando a gente tem a convicção de que a gente já tem tudo. sim, essa é a verdadeira riqueza, né? Essa é. Então, quando a gente consegue acessar esse lugar, não tem ambiente que rouba de nós a adoração. Sim, exato. Né? Porque é aí que a gente sabe Sim. que tem tudo. Tem até uma canção assim, que o Senhor tem colocado muito no meu coração ultimamente. E foi do Mevan Run, os jovens. No primeiro que a gente foi. E o
papai estava falando, né, com a gente e ele citou uma frase. Ele, gente, 1 minuto é muito pouco para fazer prancha, para fazer agachamento, é muito pouco. E daquilo ali o Senhor me entregou uma canção. E tipo assim, dentro de mim falava, 1 minuto é pouco para te amar, 1 hora é pouco para te adorar. Então me entrego uma vida inteira com você. Então, tipo assim, isso tem voltado assim, a todo momento, porque eu creio que o Senhor ele tem tentado estabelecer isso, né? Pra gente ter essa percepção de que realmente 1 minuto para ele não é nada, mas ele quer nos entregar uma vida inteira com ele, né? E lá no Éden, quando na época de Adão e Eva, eles já tinham tudo isso, eles já tinham essa eternidade com Deus. Então, por conta de uma curiosidade, por conta de algo que aflorou algo dentro deles, eles perderam essa eternidade, porque eles tinham isso que a gente busca hoje, né? Então eu paro e eu falo assim, meu Deus, eu quero ter de volta aquilo que foi perdido lá atrás. Eu quero ter esse encontro de, Senhor, me dê essa eternidade, mas essa eternidade de eu conseguir em todos os momentos do meu dia eu conseguir perceber, notar a presença do Senhor, né? E não ser apenas, é mais um dia, sem perceber, ou, percebi a presença do Senhor em tal momento. Não, mas que eu não consiga mensurar qual foi o tempo, qual foi a quantidade de minutos, segundos que eu tive com o Senhor ali. Mas que eu seja, nossa, eu tive a presença do Senhor comigo hoje. Não há uma desconexão, né? Sim. Eu falo que se a gente achar esse lugar, Sim. que a gente não se desconecta, eu falo que uma das coisas que a religiosidade mais impingiu na gente foi a capacidade de a gente achar que a gente é um disjuntor. Sabe? De achar assim que existe um tempo que é um tempo que eu sou espiritual e um tempo que eu estou cuidando das coisas naturais. Mas quem se conecta com Cristo, o disjuntor jamais desliga. Sabe? Ele é um disjuntor ligado 24 horas. Porque tudo é espiritual. Porque essa é a capacidade de eu não desconectar. Quando eu levo uma vida que não há mais uma ruptura, uma desconexão entre aquilo que é do espírito e aquilo que é da carne, é porque literalmente eu alcancei em Deus, o lugar que Ele me chamou para viver. Então, é nesse lugar que a gente precisa viver. Por que Paulo tinha a capacidade de ir preso e escrever a carta que ele escreve aos Filipenses? Por que Paulo, preso, aprisionado, vai dizer, alegrai-vos? Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Como ele dá uma ordem de alegria num tempo de dificuldade? É porque Paulo não tinha desconexão. Ele não desplugava. É um ambiente contínuo. E eu falo que se a gente quiser viver a verdadeira fé em Deus, a gente precisa viver esse lugar. Tudo em Deus, com Deus e para Deus, né? Exato. Assim, rende muito assunto. Tem muita coisa, né? A gente poderia ficar conversando horas e horas que... Poxa, eu ainda tinha umas 30 canções para cantar aqui. Eu tinha muita coisa para fazer de adoração. Eu queria cantar os hinos que marcaram a minha vida. Que coisa boa, muito bom. Acho que podemos fazer uma canção? Quer fazer essa aqui? Estou? Pode ser, puxa ela aí. Um minuto é pouco pra te amar. 1 hora é pouco pra te adorar. Entrega-nos uma vida inteira, entrega-nos uma vida com você, com você. 1 minuto é pouco pra te amar. 1 hora é pouco pra te adorar. Entrega-nos uma vida inteira, entrega-nos uma vida com você, com você. Eu quero
te amar todos os dias. Eu quero te adorar com a minha vida. Eu quero te entregar tudo que tenho, tudo que sou. Eu quero te amar com a minha vida. Eu quero te adorar com a minha vida. Eu quero te entregar tudo que tenho, tudo que sou. Eu acho que é isso. Acho que a gente encerra nesse lugar, né? Da gente realmente buscar esse lugar de dia após dia, a gente buscar esse lugar de entregar tudo a Ele e deixar tudo nas mãos dele, né? Eu falo que a gente, para terminar, é voltar para a origem de tudo. Se a gente aprender a voltar para a origem. Porque na origem não existia nada sem ele. Nada. Nada. Do amanhecer ao entardecer, do levantar, do comer, do beber. Tudo era com ele. Tudo era sempre ele. Não existia nenhum trabalho, nenhum esforço, nenhuma dedicação que ele não estivesse. Então eu falo que Deus está só nos fazendo voltar à origem de todas as coisas. Se o Éden voltasse a ser a realidade da nossa vida, talvez nós voltaríamos a experimentar tudo que no Éden foi perdido. Então, assim, para terminar com vocês aqui, dizer da minha alegria de participar, de compartilhar um pouco, mas eu quero deixar essa palavra, sabe? É voltar ao início de tudo mesmo. Todas as coisas, todos os propósitos, e se a gente se apegar somente naquele que é, naquele que faz e naquele que tem, todas as coisas serão mais leves, serão mais favoráveis, serão mais nítidas, serão mais claras, serão mais abençoadas. É só isso, né? Só voltar ao início de tudo, entregar totalmente a Ele, né? É isso aí. Isso, ficamos por aqui. Foi uma baita aula. Você que está nos assistindo, não esqueça de curtir esse vídeo, de comentar. Comenta aí músicas que marcaram a sua vida, que tocaram você. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com familiares. Tenho certeza que, através desse vídeo, pessoas possam ser tocadas. E ficamos por aqui. Obrigado, pastor, mais uma vez. Foi uma honra, uma aula. Saindo aqui com o coração assim, nossa, cheio de graça, cheio de Deus mesmo. Cheio de ensino, né, também. Mas é isso, gente. A gente encerra por aqui com aquele gostinho de quando será que o nosso pastor retorna aqui novamente, né? Isso, pode me chamar e a próxima vez eu vou trazer meu teclado. Vou trazer minhas canções escritas, assim, quais são elas, e a gente vai cantar junto. Que prazer, gente. Muito obrigado. Eu espero que realmente esse lugar, esse Talk Music, toque muitas vidas, que vocês sejam tocados primeiro por Deus, que vocês sejam flechas nesse tempo, para que possam apontar, sabe, um direcionamento para tudo aquilo que Deus quer fazer através das canções, através da musicalidade, com cada convidado, com cada pessoa que aqui assentar, com cada conversa, com cada voz de sabedoria que Deus edificar em vocês, que seja bênção e propague o reino dos céus. Que Deus abençoe. Fiquei muito feliz de estar aqui no sofá conversando com vocês um pouquinho, viu? Aqui Obrigado. na nossa sala, gente. Esse aqui é uma sala, é um lugar de estar todo mundo ali. Tá em casa, né? Tá em casa, isso. Então, nos vemos no próximo episódio. Não fique de fora desse lugar, desse ambiente que a gente tem tentado trazer, gerar no meio da igreja, né? Não só no meio dos músicos, mas no sentido de envolver todo o povo de Deus, né? Porque o louvor, a adoração é para envolver todo o povo de Deus. Então, não fique de fora desse movimento, esteja conosco no próximo episódio, e é isso. Até o próximo, gente!